Todo mundo sabia que Sophie Beckett era bastarda. Todos os criados tinham consciência disso. Mas eles amavam a pequena menina. Tinham começado a amá-la desde que ela chegara a Penwood Park, aos 3 anos, uma trouxinha enrolada num casaco enorme, deixada nos degraus da entrada da casa, numa noite chuvosa de julho. E, como a amavam, fingiam que ela era exatamente o que o 6º conde de Penwood dizia que ela era: a filha órfã de um velho amigo. Não importava que os olhos verde-musgo e os cabelos louro-escuros de Sophie fossem muito parecidos com os do conde, nem que o formato de seu rosto lembrasse de forma impressionante o da recém-falecida mãe do conde, ou que seu sorriso fosse uma réplica precisa do da irmã dele. Ninguém queria magoar a jovem ou arriscar o emprego fazendo esse tipo de observação. O conde, um certo Richard Gunningworth, nunca falava sobre Sophie ou suas origens, mas devia saber que ela era sua filha bastarda. Ninguém tinha conhecimento do que estava escrito na carta que a governanta descobrira no bolso da menina quando ela fora encontrada naquela noite chuvosa. O conde queimara a correspondência alguns segundos depois de ler. Ficou observando o papel desaparecer nas chamas e então ordenou que preparassem um quarto para a criança na ala infantil. Foi onde ela permaneceu desde então. Ele a chamava de Sofia e ela o chamava de Milord, e os dois se viam algumas vezes por ano, sempre que o conde vinha de Londres, o que não acontecia com muita frequência. Mas, talvez o mais importante, Sophie tinha consciência de que era bastarda. Não tinha muita certeza de como sabia, só que sabia, e provavelmente soubera durante toda a sua vida. Tinha poucas lembranças anteriores à sua chegada a Penwood Park, mas se recordava de uma longa viagem de carruagem pela Inglaterra e também da avó, tossindo e arfando, parecendo muito magra, dizendo que ela ia morar com o pai. Mais do que tudo, ela se lembrava de ter ficado parada nos degraus da entrada sob a chuva, sabendo que a avó estava escondida nos arbustos, esperando para ver se a menina seria levada para dentro da casa. O conde tocara no queixo da menininha, virara seu rosto para a luz, e naquele momento os dois souberam a verdade. Todo mundo sabia que Sophie era bastarda. Ninguém falava sobre isso. E todos estavam bastante satisfeitos com essa situação. Até que o conde decidiu se casar. Sophie ficara muito satisfeita com a novidade. A governanta dissera que o mordomo dissera que a secretária do conde dissera que o conde planejava passar mais tempo em Penwood Park, agora que decidira ser um homem de família. Embora Sophie não sentisse exatamente falta do dono da casa quando ele não estava, era difícil sentir falta de alguém que não lhe dava muita atenção, mesmo quando se encontrava no mesmo ambiente que ela. A menina achava que poderia vir a sentir saudade dele se tivesse a oportunidade de conhecê-lo melhor, e que, se o conhecesse melhor, talvez ele não viajasse tanto. Além disso, a arrumadeira do andar de cima comentara que a governanta comentara que o mordomo dos vizinhos comentara que a pretendente do conde já tinha 2 filhas, mais ou menos da idade de Sophie. Depois de 7 anos sozinha na ala infantil, Sophie estava encantada. Ao contrário das outras crianças do distrito, ela nunca era convidada para festas e eventos locais. Ninguém nunca chegara a chamá-la de bastarda, o que seria o equivalente a chamar o conde de mentiroso, já que ele declarara que Sophie era sua pupila e depois nunca mais tornara a tocar no assunto. Mas, ao mesmo tempo, ele jamais fizera qualquer tentativa a sério de forçar que a aceitassem. Assim, aos 10 anos, os melhores amigos dela eram criadas e lacaios, e seus pais poderiam muito bem ser a governanta e o mordomo.
Mas agora ela ganharia irmãs de verdade. Ela sabia que não poderia chamá-las assim. Tinha consciência de que seria apresentada como Sophia Maria Beckett, a pupila do conde. Mas elas seriam como irmãs. E era isso que importava de verdade. Assim, numa tarde de fevereiro, Sophie esperava no grande saguão, junto a toda a criadagem, espiando pela janela até que a carruagem do conde parasse na entrada da casa, trazendo a nova condessa e suas 2 filhas. E, é claro, o conde. Será que ela vai gostar de mim? Sussurrou Sophie para a senhora Gibbons, a governanta. A esposa do conde, quero dizer. É claro que ela vai gostar de você, querida. Respondeu baixinho a senhora Gibbons. Mas seu olhar não estava tão assertivo quanto seu tom de voz. A nova condessa poderia não gostar da presença da filha ilegítima do marido. E eu vou ter aulas com as filhas dela? Não há por que vocês terem aulas em separado. Sophie assentiu com ar pensativo e começou a se contorcer quando viu a carruagem se aproximar. Eles chegaram, murmurou. A senhora Gibbons esticou o braço para acariciar sua cabeça. Mas Sophie já havia corrido até a janela e praticamente colado o rosto ao vidro. O conde desceu primeiro. Então estendeu a mão e ajudou as 2 menininhas a saltarem. Ambas vestiam casacos pretos iguais. Uma tinha um laço cor-de-rosa na cabeça e a outra um amarelo. Então, depois que elas deram um passo para o lado, o conde ofereceu a mão à última pessoa a descer da carruagem. Sophie prendeu a respiração enquanto esperava que a nova condessa aparecesse. Cruzou os dedinhos e sussurrou um único por favor bem baixinho. Por favor, faça com que ela me ame. Talvez, se a condessa a amasse, o conde também sentisse o mesmo. E talvez, ainda que não a chamasse de filha, ele a tratasse como tal, e então todos formariam uma família de verdade. Enquanto Sophie observava pela janela, a nova condessa desceu da carruagem. Seus movimentos eram tão graciosos e puros que Sophie pensou na delicada cotovia que às vezes aparecia para tomar banho na fonte de pássaros do jardim. O chapéu dela, inclusive, era enfeitado por uma longa pluma azul turquesa que reluzia sob o sol de inverno. Ela é linda, murmurou a menina. Lançou um olhar rápido à senhora Gibbons para avaliar a reação dela. Mas a governanta estava muito concentrada, com os olhos fixos à frente, esperando que o conde entrasse na casa com a nova família para fazer as apresentações. Sophie engoliu em seco, sem ter certeza de onde deveria ficar. Todos os demais pareciam ter um lugar designado. Os criados estavam alinhados de acordo com a posição, do mordomo até a mais rasa faxineira. Até mesmo os cães se encontravam obedientemente sentados no canto, com as guias bem seguras pelo cuidador. Mas Sophie não tinha raízes. Se fosse a filha real da casa, estaria parada com sua tutora esperando pela nova condessa. Se fosse mesmo a pupila do conde, ficaria no mesmo lugar. Mas a senhorita Timmins havia pegado um resfriado e se recusara a deixar a ala infantil e descer. Nenhum dos criados acreditou nem por um instante que a tutora houvesse adoecido de verdade. Ela estava muito bem na noite anterior, mas ninguém a culpou pelo fingimento. Afinal, Sophie era a filha bastarda do conde. E ninguém queria ser a pessoa a fazer um insulto potencial à nova condessa, apresentando-a à filha ilegítima do marido. E a condessa teria de ser cega, burra ou as 2 coisas para não se dar conta num instante de que Sophie não era apenas a pupila do conde. De repente, dominada pela timidez, Sophie se encolheu num canto quando 2 lacaios abriram as portas da frente com um floreio.